Shalom, shalom, queridos jovens do Ministério Tropa de Elite de Jesus, que estão aqui nessa plataforma Zoom. Shalom também para todos vocês que estão assistindo pelo YouTube. Nós somos o braço ministerial dos jovens do Ministério Tropa de Elite de Jesus. Os nossos encontros acontecem todas as quartas-feiras às 20 horas pela plataforma Zoom. Se você deseja participar conosco ao vivo, clique no link abaixo e venha fazer parte do nosso grupo do WhatsApp. E nesse grupo você recebe o link para participar ao vivo das nossas reuniões. Sejam todos muito bem-vindos. Então, queridos, hoje nós vamos falar de uma personagem bíblica muito importante para todos nós. Os seus ensinamentos nos apontam para como devemos agir e por qual motivo o Senhor nos dá a vitória naquilo que é a vontade do nosso Senhor. Nós vamos falar hoje, queridos, sobre Esther, uma mulher simpática, obediente e destemida. Esther era a prima de Mordecai. Ela era órfã. E por esta razão, ela tinha sido adotada e ela foi criada como uma filha por Mordecai. As escrituras sagradas narram que o rei Xerxes havia oferecido um banquete para todos os moradores da cidade, tanto os ricos como os pobres, e nesse banquete ele ordenou que os servidores fossem chamar a rainha Vaste e que ela viesse com a coroa na cabeça, porque o rei queria mostrar a sua beleza a todos os convidados ali nobres. Mas a rainha Vaste não obedeceu. E foi por esta razão que o rei assinou um decreto. E nesse decreto estava estabelecido que a rainha Vaste não poderia mais aparecer na presença do rei e que outra mulher, melhor do que ela, seria escolhida pelo rei para ser rainha no lugar dela. Assim, o rei mandou buscar as mais lindas virgens do reino, e a moça que mais lhe agradasse seria a rainha no lugar de Vaste. Esther, então, ela foi escolhida por Hegai. Hegai era um servidor particular do rei que cuidava daquelas mulheres. Então, ela passou a integrar o grupo de mulheres que receberiam os cuidados de beleza para serem apresentadas ao rei. Esther fez tudo conforme Mordecai tinha mandado, e ela não disse nada a ninguém a respeito da sua raça e nem dos seus parentes. Aqui já demonstra que a característica de Esther havia conquistado o servidor Hegai. E provavelmente foi a sua simpatia. E foi por isso que ela já foi escolhida para estar ali entre aquelas mulheres. Além disso, nós também podemos ver que Esther obedeceu às orientações de Mordecai e não falou nada a respeito da sua raça e nem dos seus parentes. Esse tratamento de beleza que Esther estava submetida, ele durava 1 ano. Após esse tratamento, cada moça era levada ao rei. E quando chegava a sua vez de ser apresentada ao rei, cada moça poderia levar tudo o que quisesse. Elas não voltavam a se encontrar com o rei, a não ser que o rei gostasse e as chamasse pelo nome. E quando chegou a vez de Esther, queridos, ela levou apenas o que aquele servidor Hegai havia recomendado. Não levou nada além disso. Esther, embora pudesse levar tudo o que ela quisesse, ela levou apenas aquilo que aquele servidor que tinha escolhido ela havia recomendado. Então, Esther foi levada ao palácio para apresentar-se ao rei no 10º mês do 7º ano do seu reinado. E ele gostou dela mais do que de qualquer outra moça. E ela conquistou a simpatia
e a admiração dele, como nenhuma outra moça havia feito. Ele colocou a coroa na cabeça dela e fez ela rainha no lugar de Vasti. Depois, ele deu um grande banquete em honra a Esther e convidou todos os oficiais e os servidores para aquele banquete. O rei também decretou que aquele dia fosse feriado no reino inteiro e distribuiu presentes que só o rei poderia oferecer. Porque Esther obedeceu, Esther foi honrada. Logo após, na Bíblia, narra que Mordecai, fazendo seus serviços no palácio, ele ficou sabendo que 2 eunucos estavam zangados com o rei e planejavam matá-lo. Então Mordecai contou isso para a rainha Esther, e ela disse ao rei o que Mordecai havia descoberto. Houve de fato ali uma investigação e descobriram que era verdade. Então os 2 eunucos foram enforcados. E foi por esta razão que, naquele momento, o rei ordenou que fosse registrado um relatório sobre isso no livro que se escreveria a história do reino. Mas, naquele momento, Mordecai não recebeu nada por ter feito o bem ao rei. Mas, queridos, todo o bem que você faz nessa terra está sendo escrito no livro do reino de Deus. O Senhor não esqueceu de te honrar, e no tempo certo, tudo será revelado e você será honrado. Então vamos continuar aqui. Depois disso, o rei colocou Amã no cargo de primeiro-ministro. O cargo era o mais importante do reinado. E o rei ordenou que todos os funcionários se curvassem e se ajoelhassem diante de Amã, em sinal de respeito. Todos os funcionários faziam isso, menos Mordecai. Ele explicava que ele não obedecia porque ele era judeu. E não devemos nos curvar às práticas contrárias à vontade do nosso Deus, ainda que com risco de perdermos a nossa própria vida. Foi isso que Mordecai fez. Ele não se curvou. Foi pela obediência, queridos, de um homem que Deus livrou todo o povo. Diante disso, então, como Mordecai não se curvava para Amã, Amã ficou furioso. E quando disseram que Mordecai era judeu, Amã não quis apenas matar Mordecai, mas ele fez planos para matar também todos os judeus que havia no reino de Xerxes. Então, Amã levou ao conhecimento do rei e um decreto foi assinado que no dia 13 do 10º mês, todos os judeus seriam mortos em um dia só. Diante disso, Mordecai pediu ao funcionário de Esther, Ataque era o funcionário de Esther, que levasse a cópia do decreto até Esther e que pedisse a ela que ela fosse falar com o rei e insistisse que o rei tivesse piedade do povo judeu. Mas Esther, queridas, num primeiro momento, ela teve medo da morte. Ela hesitou em tentar salvar o seu povo. E veja o que Esther disse em resposta ao pedido de Mordecai. Ela disse assim: todos os oficiais do rei e o povo das províncias do império sabem que existe somente uma lei para qualquer homem ou mulher que se aproxime do rei no pátio interno, sem por ele ser chamado. Será morto, a não ser que o rei estenda o cetro de ouro para essa pessoa e lhe poupe a vida. Então ela disse: eu não sou chamado na presença do rei já tem mais de 30 dias. Então, se Esther chegasse na presença do rei sem ser chamada e o rei não estendesse o cetro de ouro, ela seria morta. Então, por medo de perder sua própria vida, ela hesitou num primeiro momento em se apresentar na presença do rei para pedir para o rei livrar o povo judeu. Nesse momento, a Esther, ela ficou com medo e ela esqueceu que ela era filha do Todo-Poderoso e que era o Senhor que ia com ela. Mas Mordecai, quando recebeu a resposta de Esther, ele disse para ela: não pense que pelo fato de estar no palácio do rei, de todos os judeus, só você escapará.
Pois se você ficar calada nesta hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus. Mas você e a família do seu pai morrerão. Quem sabe? Não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha? Então, queridas, aqui nós aprendemos, nessa situação aqui nós aprendemos que o conforto e a honra que Esther recebeu não foi para ela ficar no seu bel prazer, mas foi para o propósito de Deus se cumprir. Muitas vezes, você vai querer permanecer no conforto do seu palácio, não vai querer enfrentar os inimigos, mas saiba, Deus te colocou aí para um propósito, e esse propósito é o reino de Deus. Seus dons, seus talentos foram de fato conferidos por Deus para você propagar o reino de Deus. Quantas vezes recebemos de Deus uma oportunidade de trabalho, uma vaga na faculdade, uma oportunidade de uma viagem? Mas você já se perguntou qual o propósito de Deus para você estar naquele lugar? Ou quando você recebe uma proposta de emprego, você começa a trabalhar, finalmente as suas orações foram atendidas, você esquece da obra do Senhor. Você passa até a parar de fazer a obra, começa a negar os convites para ministrar. Você ora, estuda para entrar na faculdade, para fazer um curso que você sonha fazer. Deus abre aquela porta, mas aí quando você encontra um colega lá na faculdade que não conhece o Senhor manda você falar de Jesus para ele, você não fala. Você tem medo de ser rejeitado por esse colega. Quantas vezes nós recebemos o favor de Deus, ocupamos lugares que o Senhor nos colocou e esquecemos o propósito para o qual nós estamos ali. Então vamos seguir aqui. Depois da resposta de Mordecai, então Esther pediu que todos os judeus da cidade jejuassem e orassem por ela. Mesmo com o risco da própria vida, ela decide falar com o rei. Então ela ouviu Mordecai, entendeu que ela teria que chegar lá para conversar com o rei, porque senão todo o povo ia morrer, inclusive ela. Ela entendeu aquilo que o Mordecai estava falando, e mesmo com o risco da própria vida, ela aceitou a missão a ela conferida. Mas ela não foi sozinha. Antes de ir, ela pediu que todo o povo judeu jejuasse com ela e se preparasse para que ela pudesse ir lá. A Esther, nesse caso aqui, ela precisou ser obediente e ter muita coragem. Além disso, eu percebo que o medo que ela sentiu lá no começo não foi em vão, porque através daquilo ali, ela reconheceu que ela não poderia fazer isso sozinha. E ela chamou todo o povo a jejuar com ela. Isso fez com que ela fosse diligente na missão. Ela não foi de qualquer jeito. Deus estava no controle de todas as coisas, mas a rainha Esther precisou agir. Então, o que que ela fez? Ela convidou o rei e também convidou Amã, seu adversário, para um banquete. Amã tinha um plano contra Mordecai. A Bíblia relata Amã como um homem orgulhoso. Ele era orgulhoso em razão da sua riqueza. Ele era um homem de muitas posses. Ele também era orgulhoso pelo número de filhos que ele tinha e das promoções que ele havia recebido do rei. Porque agora ele já ocupava a mais alta posição no reino. E ele havia sido a única pessoa que tinha sido convidada para o banquete da rainha Esther e do rei. Todavia, mesmo que ele tivesse tudo isso, o orgulho dele não deixava ele ficar satisfeito. Então, porque Mordecai não se curvava diante dele, ele fez um plano para matar Mordecai. Então, com a sugestão de sua mulher e dos seus amigos,
Amã mandou preparar uma forca de 20 metros para enforcar Mordecai. E naquela mesma noite o rei não conseguiu dormir e mandou buscar o livro em que se escrevia o que acontecia lá no reino. Tudo que acontecia no reino era escrito. E foi nessa hora que os funcionários leram a parte, aquela que Mordecai tinha descoberto o plano para matar o rei. E lembra que ele não havia recebido nada porque ele fez isso? Apenas foi escrito no livro? Nesse momento, o rei viu o que estava escrito ali no livro e perguntou: que homenagens foram prestadas e que prêmios foram dados a Mordecai por ele ter feito isso? O bem que Mordecai havia feito lá atrás, que parecia desapercebido, naquele momento então veio à tona. E o rei honra Mordecai. O rei disse: ao homem que o rei tem prazer de honrar, ordena que tragam o manto do próprio rei e um cavalo que o rei montou e que leve o brasão do rei na cabeça. E em seguida sejam o manto e o cavalo confiados a alguns dos príncipes mais nobres do rei e ponham eles o manto sobre o homem que o rei deseja honrar e o conduzam sobre o cavalo pelas ruas da cidade, proclamando diante dele: isto é o que se faz ao homem que o rei tem o prazer de honrar. Então Esther convida o rei Amã para o segundo banquete. No banquete, o rei disse à rainha: qual o seu pedido? Peça o que quiser, que eu lhe darei, ainda que seja a metade do meu reino. Então, a rainha Esther pediu: se posso contar com o favor do rei, e se isso lhe agrada, poupe a minha vida e a vida do meu povo. Este é o meu pedido e o meu desejo, pois eu e meu povo fomos vendidos para destruição, morte e aniquilação. Se apenas tivéssemos sido vendidos como escravos e escravas, eu teria ficado em silêncio, porque nenhuma aflição como essa justificaria perturbar o rei. Então, o rei Xerxes perguntou à rainha Esther: quem se atreveu a uma coisa dessas? Onde está ele? E Esther respondeu: o adversário e inimigo é Amã, esse perverso. E diante disso, Amã ficou apavorado na presença do rei e da rainha. Então, enforcaram Amã na forca que ele tinha construído para enforcar Mordecai. Após a rainha, pediu que a ordem de Amã para o dia 13 fosse anulada. Mas aí o rei respondeu: mandei enforcar Amã e dei os seus bens a Esther porque ele atentou contra os judeus. Escrevam agora outro decreto em nome do rei em favor dos judeus, como melhor lhe parecer, e selem-no com o anel do selo do rei, pois nenhum documento é escrito em nome do rei e selado com o seu anel pode ser revogado. O decreto não podia ser anulado, mas o rei autorizou o povo judeu a pelejar. O decreto do rei concedia aos judeus de cada cidade o direito de reunir-se e de proteger-se, de destruir, matar e aniquilar qualquer força armada de qualquer povo ou província que os ameaçasse, a eles, suas mulheres e seus filhos, e de saquear os bens dos seus inimigos. Para os judeus, foi uma ocasião de muita felicidade, de muita alegria, júbilo e honra. Em cada província, em cada cidade, onde quer que chegasse o decreto do rei, havia alegria, júbilo entre os judeus, com banquetes e festas. Muitos que pertenciam a outros povos do reino tornaram-se judeus, porque o temor dos judeus tinha se apoderado deles. Mordecai, ele registrou esses acontecimentos e enviou cartas a todos os judeus de todas as províncias do rei Xerxes, próximas e distantes, determinando que anualmente se comemorasse os dias 14º e 15º do mês de Adar, pois nesses dias os judeus livraram-se dos seus inimigos, e nesse mês a sua tristeza tornou-se em alegria, e o seu pranto num dia de festa. Escreveu-lhes dizendo que comemorassem aquelas datas como os dias de festa e de alegria, de troca de presentes e de ofertas aos pobres. E assim os judeus adotaram como costume aquela comemoração, e conforme o que Mordecai lhes tinha ordenado por escrito. Pois Amã, filho de Agagita, Amedata, inimigo de todos os judeus, tinha tramado contra eles para destruí-los e tinha lançado o pur, isto é, a sorte, para a ruína e destruição deles.
Mas quando isso chegou ao conhecimento do rei, ele deu ordens escritas para que o plano maligno de Amã contra os judeus se voltasse contra a sua própria cabeça, e para que eles e os seus filhos fossem enforcados. Por isso, aqueles dias foram chamados de Purim, da palavra pur, considerando tudo o que estava escrito nessa carta, o que tinha visto e o que tinha acontecido. Os judeus, eles decidiram estabelecer costumes de que eles e os seus descendentes e todos os que se tornassem judeus não deixariam de comemorar anualmente esses 2 dias, na forma prescrita e na data certa. Esses dias seriam lembrados e comemorados em cada família, de cada geração, em cada província, em cada cidade, e jamais deveriam deixar de ser comemorados pelos judeus. E os seus descendentes jamais deveriam esquecer-se de tais dias. Então, a rainha Esther e o judeu Mordecai escreveram com toda a autoridade uma segunda carta para confirmar a primeira acerca do Purim. Mordecai enviou cartas a todos os judeus das 127 províncias do Império Xerxes, desejando-lhes paz e segurança, e confirmando que os dias de Purim deveriam ser comemorados nas datas determinadas, conforme o judeu Mordecai e a rainha Esther tinham decretado e estabelecido para si mesmos, para todos os judeus e para os seus descendentes, e acrescentou observações sobre tempos de jejum e de lamentação. O decreto de Esther confirmou as regras do Purim, e isso foi escrito nos registros. Glória a Deus e louvado seja o nome de Jesus por essa vitória. E o que nós aprendemos com o livro de Esther, queridos? Entre outras coisas, que Deus vai usar as suas características. Esther, ela conquistava a simpatia de todos. E o Senhor usou a sua característica para colocar ela lá naquele lugar, naquela posição, aonde ela seria usada. Você deve ser obediente, mesmo diante de todas as circunstâncias. Porque Esther, ela obedeceu quando ela não falou da sua origem, lá no início. Ela também não falou da origem dos seus parentes. E ela obedeceu quando ela levou apenas aquilo que o servidor Agai havia dito para ela levar na presença do rei. Ela não levou mais nada. Nós também aprendemos, queridos, que nós não devemos nos acostumar com o conforto do nosso palácio. E isso aponta que quando nós recebemos uma bênção do Senhor, um favor do Senhor, naquilo que nós estamos orando, que nós estamos pedindo muitas vezes há anos, e o Senhor nos concede, Ele nos concede para um propósito eterno. Existe a vontade de Deus que a gente esteja naquele lugar fazendo o que a gente está fazendo para que o reino de Deus seja estabelecido. A rainha Esther, ela não se tornou rainha apenas em função dela. Existia a vontade de Deus que ela se tornasse rainha, para que o propósito de Deus se cumprisse na vida dela e o reino de Deus fosse estabelecido naquele lugar. O conforto e a honra que Deus te proporcionou nesse momento aponta para o reino dele. Nós também aprendemos que você pode ter medo. Rainha Esther teve medo, não foi? Num primeiro momento, ela até hesitou em falar com o rei. Mas depois que Mordecai disse, ela teve coragem. O medo não foi de todo ruim, porque aquele medo fez com que ela tivesse prudência. Ela soube lidar com o rei. As coisas de Deus, elas não são feitas de qualquer jeito. Existe uma estratégia, existe a hora de fazer e como fazer. Além disso, Esther não foi lá falar com o rei sem pedir ajuda do povo. Ela pediu que todo o povo jejuasse e orasse por ela. Então, nós não fazemos as coisas sozinhas, queridas. Nós precisamos da ajuda das pessoas que Deus escolhe para nos ajudar. É através de você que Deus quer livrar o seu povo. Todas as suas conexões são com um propósito. Você casou por um propósito. Você está nesse trabalho por um propósito. Você é aluno dessa escola por um propósito de Deus. Você vai fazer esse curso nessa faculdade, vai ter essa profissão porque tem um propósito de Deus.
Tudo na nossa vida aponta para o reino de Deus e aquilo que Ele quer fazer através de nós. Nós também vimos, através da história de Esther, que Deus transforma a tristeza, o luto, em alegria e festa. Então, nós não devemos olhar para as circunstâncias, mas nós devemos avançar no propósito de Deus, porque o nosso Senhor, o nosso Deus, é especialista em transformar tristeza, luto, em alegria e festa. E por fim, você deve celebrar as conquistas que Deus te confiou. Você deve celebrar aquilo que Deus fez, a vitória do Senhor. A vitória faz parte do plano de Deus. E quando o Senhor Deus nos concede essa vitória, nós devemos celebrar, nós devemos testemunhar, nós devemos deixar escrito para as próximas gerações tudo aquilo que o Senhor fez em nós e através de nós. Essa é a ministração dessa noite e louvado seja o nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus.